Marcos sempre foi um cara da noite. Trabalhar como taxista em uma cidade grande como São Paulo o ensinou a conhecer os segredos das ruas, as almas errantes que vagam sob as luzes fracas dos postes e as histórias que as pessoas compartilham quando acham que ninguém está prestando atenção. Ele achava que tinha visto de tudo, até que, numa madrugada fria de julho, sua vida mudou para sempre. Marcos sempre pegava passageiros no aeroporto nas primeiras horas da madrugada. A cidade parecia mais calma, mas havia uma tensão no ar que ele não conseguia explicar. Naquela noite, ele recebeu um chamado de um lugar distante, um hotel velho na zona sul da cidade, onde as ruas estreitas e mal iluminadas criavam um labirinto de sombras. Ao chegar ao hotel, encontrou uma mulher pálida, de olhos fundos e vestida em um casaco preto pesado, que contrastava com sua figura magra. Ela carregava uma mala pequena e entrou no táxi sem dizer uma palavra, apenas entregando um bilhete com um endereço no centro da cidade. Durante a viagem, a mulher não disse nada. Marcos, acostumado ao silêncio dos passageiros, percebeu algo diferente. O retrovisor mostrava que a mulher observava atentamente, mas sempre que ele olhava de volta, seus olhos estavam fixos na estrada. Ele finalmente chegou ao endereço, um edifício abandonado, cercado por prédios altos que lançavam sombras sinistras na rua. Antes que ele pudesse dizer algo, a mulher saiu do carro e desapareceu na escuridão, deixando apenas um cheiro estranho no ar, uma mistura de terra molhada e algo podre. Ao olhar para o banco de trás, Marcos percebeu que a mala dela ainda estava lá. Quando ele abriu, esperando encontrar algum contato para devolver o item, encontrou algo que o fez gelar. A mala estava cheia de fotos antigas, todas de mulheres que pareciam exatamente como a passageira. A última foto, no entanto, era diferente. Ela mostrava uma imagem dele, Marcos, sentado ao volante de seu táxi, tirada de um ângulo que ele não conseguia entender. Nas noites seguintes, Marcos não conseguia tirar a mulher da cabeça. A cada corrida, ele sentia que estava sendo observado. Olhares furtivos no retrovisor, sussurros que pareciam surgir do banco de trás, o som de passos que ele jurava ouvir quando o táxi estava parado. Ele tentou ignorar, mas a sensação de perseguição ficava mais forte a cada dia. Em uma noite particularmente silenciosa, ele pegou um grupo de 3 jovens no centro da cidade. Eles riam e conversavam animadamente, mas Marcos mal conseguia prestar atenção. Seus olhos estavam fixos no retrovisor, onde viu novamente a mulher do hotel, sentada entre os jovens, com o mesmo olhar fixo. Ele freou o carro bruscamente, fazendo todos os passageiros gritarem em surpresa. Quando ele se virou para confrontar a mulher, ela havia desaparecido, deixando apenas os jovens confusos, perguntando o que havia acontecido. Marcos estava à beira do colapso. Ele começou a pesquisar sobre o hotel e o edifício para onde levou a mulher. Descobriu que o hotel havia sido local de uma série de desaparecimentos misteriosos na década de 1970, todos envolvendo mulheres jovens que foram vistas pela última vez entrando em táxis. O edifício abandonado também tinha uma história sombria. No passado, era um hospital psiquiátrico onde muitas pacientes haviam sido maltratadas e deixadas à própria sorte. Algumas das mulheres que desapareceram tinham sido internadas ali antes de desaparecerem completamente. Marcos sentia que estava sendo puxado para algo muito maior e muito mais perigoso do que poderia imaginar. Começou a ver a mulher em todos os lugares, na calçada, em outros carros, refletida nas vitrines das lojas. Seu medo transformou-se em paranoia, e ele começou a evitar pegar passageiros à noite. Mas o pavor não o deixou. Em uma noite particularmente escura, enquanto dirigia sem destino certo, Marcos percebeu que não estava mais no controle do táxi. O carro começou a seguir uma rota por conta própria, levando-o para fora da cidade, para uma estrada deserta e cheia de neblina. O rádio do táxi começou a chiar, e uma voz baixa e distorcida começou a sussurrar o nome de Marcos repetidamente. Ele tentou desligar o rádio, mas o som só ficava mais alto, a voz mais nítida. Em meio ao pânico, ele olhou pelo retrovisor e viu a mulher novamente, sentada calmamente no banco de trás, com um sorriso cruel nos lábios. Ela falou pela primeira vez: "Você também vai desaparecer." O táxi parou abruptamente em frente a um penhasco. A mulher estendeu a mão em direção ao volante, e Marcos sentiu seu corpo congelar.
Ele estava preso, incapaz de se mover, enquanto o carro começava a rolar em direção à beira do abismo. Nos minutos finais, Marcos se lembrou das histórias dos desaparecimentos, das fotos da mala, das noites de medo. Ele sabia que estava prestes a se tornar mais um fantasma, preso para sempre nas ruas que ele havia percorrido por tanto tempo. Com um esforço sobre-humano, ele conseguiu abrir a porta e saltar do táxi, rolando pela grama molhada e se machucando gravemente. Ao olhar para trás, ele viu o carro desaparecer no vazio, sem fazer um som. A mulher não estava mais lá. Marcos foi encontrado horas depois por um motorista que passava pela estrada, ensanguentado e em estado de choque. Ele tentou contar sua história, mas ninguém acreditou nele. Era mais um taxista perdido na madrugada, vítima de sua própria imaginação, diziam. Mas Marcos sabia a verdade. Ele nunca mais voltou a dirigir à noite, e cada vez que via um táxi na rua, sentia um calafrio na espinha. Ele não sabia quando, mas tinha certeza de que, um dia, ela voltaria para terminar o que começou. Depois do incidente no penhasco, Marcos passou semanas sem conseguir dormir direito. Ele era atormentado por pesadelos onde revivia aquele momento, vendo o táxi cair e ouvindo o riso distorcido da mulher ecoando em sua mente. Cada som na noite parecia sussurrar seu nome, e ele se tornou um recluso, evitando a cidade, principalmente, qualquer contato com o volante. No entanto, as contas não paravam de chegar, e a necessidade de sobreviver obrigou a retornar ao trabalho, ainda que com medo. Ele decidiu mudar de turno, passando a dirigir apenas durante o dia. Mas mesmo com a luz do sol, o pavor não o deixava. Em uma manhã ensolarada, Marcos pegou uma passageira na estação de trem. Era uma senhora idosa, com cabelo grisalho e vestida com roupas antigas, como se tivesse saído de outra época. Ela pediu para ser levada até um bairro distante, onde poucas pessoas passavam. Durante o trajeto, a mulher começou a falar de uma maneira estranha, mencionando lugares e pessoas que pareciam familiares a Marcos, mas ele não conseguia se lembrar de onde os conhecia. Quando chegaram ao destino, um cemitério antigo no fim de uma rua sem saída, a senhora sorriu gentilmente. Antes de sair, disse: "Você não pode fugir de seu destino, Marcos." O que começou naquela noite ainda não terminou. Marcos ficou paralisado. Como ela sabia seu nome? Ele a viu caminhar em direção ao cemitério, até que, em um piscar de olhos, ela desapareceu entre as lápides. No banco do táxi, restava apenas uma pequena moeda antiga, desgastada pelo tempo, com uma inscrição que ele não conseguia decifrar. Após essa nova experiência, Marcos decidiu procurar ajuda. Ele visitou um antigo colega, Rafael, que havia se aposentado do táxi para se dedicar a estudar o paranormal. Rafael ouviu a história com atenção, anotando cada detalhe. "O que você está enfrentando não é uma simples assombração, Marcos. Parece que você foi marcado por algo muito antigo e poderoso, algo que se alimenta do medo e do desespero", disse Rafael, folheando seus livros de ocultismo. "Essa mulher que você viu pode ser uma espécie de espectro vingativo, ligada aos desaparecimentos que ocorreram há décadas." Rafael sugeriu que Marcos deveria confrontar o espírito, em vez de fugir. Essas entidades ganham força quando nos submetemos ao medo. Se você conseguir descobrir o que ela quer e por que está te assombrando, talvez possa encontrar uma forma de libertar-se. Marcos, apesar do medo, sabia que não poderia continuar vivendo daquela maneira. Ele decidiu retornar ao hotel onde tudo começou, agora abandonado e em ruínas. Sabia que estava se aproximando de algo perigoso, mas a alternativa, viver em constante terror, parecia ainda pior. Noite adentro, Marcos se aproximou do hotel. O lugar estava coberto de vegetação e poeira, e as janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando-o. Ao entrar, o ar estava pesado, e um frio sobrenatural se instalou no ambiente. Ele caminhou pelos corredores escuros, sentindo a presença da mulher a cada passo. Quando chegou ao quarto onde havia pegado a passageira na primeira noite, o encontrou intocado, como se o tempo tivesse parado. No centro do quarto, a mala que a mulher deixara no táxi estava aberta, mas agora, em vez de fotos, estava cheia de jornais antigos, todos relatando os desaparecimentos das mulheres e os acidentes com táxis que nunca chegaram ao destino.
No espelho do quarto, Marcos viu o reflexo da mulher novamente, mas desta vez, ela não estava sorrindo. Seus olhos, cheios de dor e raiva, o encaravam enquanto ela falava. Elas eram como eu, abandonadas e esquecidas. Você vai pagar por isso. Marcos, tomado por uma coragem que nem sabia que tinha, encarou o espelho e disse: eu não sou como os outros. Eu não vou deixar que você continue com isso. Nesse momento, o espelho se estilhaçou, e a mulher emergiu da escuridão, avançando sobre ele. A temperatura caiu ainda mais, e as luzes começaram a piscar freneticamente. Marcos sentiu seu corpo congelar, mas se forçou a continuar olhando para ela, enfrentando o medo. Por que está fazendo isso? Ele gritou, tentando entender a motivação da entidade. A mulher parou, como se hesitasse. Sua forma começou a tremer, e Marcos percebeu que, por trás da raiva, havia uma profunda tristeza. Eu quero justiça, para todas nós, ela sussurrou. Aqueles que nos machucaram nunca pagaram, e seus descendentes continuam a viver sem punição. Você é um deles. Marcos percebeu que estava sendo culpado pelos pecados de alguém de sua linhagem, alguém que havia feito parte dos crimes do passado. Eu não sou como eles, ele disse, com a voz firme. Deixe-me ajudá-la a encontrar paz. As palavras de Marcos ecoaram no quarto, e a figura da mulher começou a se dissipar lentamente, como névoa ao amanhecer. O frio desapareceu, e a escuridão pareceu recuar. Ele saiu do hotel sentindo-se esgotado, mas também aliviado. Sabia que a batalha havia terminado, mas o peso das revelações ainda estava sobre seus ombros. Ao voltar para seu táxi, encontrou a mesma moeda antiga no banco, brilhando suavemente. Ele a pegou e decidiu investigar mais sobre sua família, determinado a descobrir quem eram os responsáveis pelos crimes e a tentar corrigir os erros do passado. Nos dias que se seguiram, Marcos percebeu que a presença da mulher havia desaparecido, e seus pesadelos diminuíram. Contudo, ele sabia que o passado nunca desaparece completamente. A cada corrida, ele mantinha os olhos abertos, sempre atento ao que poderia surgir na próxima curva. Marcos continuou a trabalhar como taxista, mas agora com uma nova perspectiva. Ele ajudava passageiros de todas as formas, escutando suas histórias e prestando atenção aos detalhes que antes ignorava. Em uma noite tranquila, pegou um passageiro que parecia diferente, um homem idoso, com uma expressão tranquila e um sorriso caloroso. Quando chegaram ao destino, o homem deixou uma gorjeta generosa. Antes de sair, disse: às vezes, a paz vem para aqueles que ajudam os outros a encontrá-la. Marcos ficou pensando nas palavras do homem enquanto ele desaparecia na noite. Ao olhar para o banco de trás, encontrou um livro velho, com páginas amareladas. Era uma crônica das histórias das mulheres desaparecidas, como se fosse um presente, uma maneira de nunca esquecer o que havia passado. Com o tempo, Marcos tornou-se uma lenda entre os taxistas. Diziam que ele tinha um sexto sentido para o perigo, e que, em algumas noites, ele conseguia ver coisas que outros não viam. Alguns acreditavam que ele ainda estava em contato com o além, ajudando almas perdidas a encontrarem o caminho para o outro lado. Mas Marcos sabia a verdade. Ele havia enfrentado seu medo e sobrevivido, mas as cicatrizes do passado nunca desaparecem completamente. E, de vez em quando, nas noites mais escuras, ele ainda sentia um calafrio na espinha, lembrando que a linha entre os vivos e os mortos é mais tênue do que imaginamos. E assim, enquanto ele dirigia pelas ruas desertas, o eco de um riso suave parecia sempre segui-lo, lembrando de que algumas histórias nunca realmente terminam. Se você está gostando de nossas histórias, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Vem por aí muitas histórias arrepiantes, não perca! Ative o sininho para não perder nenhuma. Cláudio sempre trabalhou no turno da madrugada. As ruas eram mais silenciosas, menos caóticas, e ele apreciava a solidão que a escuridão trazia. Em uma noite comum, ele recebeu uma chamada para buscar uma passageira em uma área remota, um bairro antigo da cidade que ele raramente visitava. O local era conhecido por suas casas velhas e abandonadas, onde poucos se atreviam a andar depois do anoitecer. Quando ele chegou ao endereço, foi surpreendido pela figura de uma jovem mulher em pé na calçada.
Ela usava um vestido branco antigo, que contrastava com seu cabelo negro. Havia algo nela que parecia deslocado, como se ela pertencesse a outro tempo. Cláudio notou que a mulher estava descalça, mas decidiu não perguntar nada. O olhar dela era intenso, quase hipnotizante. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra e entregou um pedaço de papel com um endereço escrito à mão. Cláudio olhou para o papel e depois para a mulher pelo retrovisor, mas ela apenas acenou com a cabeça, indicando que ele deveria seguir. O endereço levava para um local afastado, na zona rural da cidade, um lugar onde ele nunca havia estado antes. Enquanto dirigia, o silêncio dentro do carro tornou-se sufocante. Cláudio tentou iniciar uma conversa, mas a mulher permaneceu calada, com os olhos fixos na estrada à frente. O ar no carro começou a ficar pesado, e uma leve neblina começou a se formar na estrada. Ele sentiu um calafrio subir pela espinha, mas continuou dirigindo. A certa altura, ele olhou para o retrovisor e, por um breve momento, não viu a mulher. O banco de trás parecia vazio. Ele piscou, tentando focar melhor, e lá estava ela novamente, olhando diretamente para ele. Um suor frio começou a escorrer por sua testa. Quando finalmente chegaram ao destino, um velho casarão abandonado no meio do nada, a mulher saiu do carro em silêncio. Cláudio esperou que ela lhe pagasse, mas a porta do carro fechou-se suavemente, e ela começou a caminhar em direção à casa sem sequer olhar para trás. Ele a chamou, mas não obteve resposta. Saiu do carro para segui-la, mas a neblina havia se tornado tão densa que ele mal conseguia enxergar a poucos metros de distância. Quando ele se aproximou da casa, percebeu que ela estava em ruínas, e que parecia não ter sido habitada por décadas. Ele olhou ao redor, mas a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao tentar descobrir mais sobre a casa e a mulher, Cláudio se deparou com uma notícia antiga. A casa pertencia a uma família rica que havia sido tragicamente assassinada em meados do século passado. A única sobrevivente era uma jovem que, segundo a lenda, vagava pelo local, esperando por um táxi que a levasse de volta para casa, na esperança de reencontrar sua família. Cláudio começou a sentir-se perturbado pelo encontro. Ele não conseguia tirar a imagem da mulher de sua mente, e algo o compeliu a voltar ao local na noite seguinte. No entanto, desta vez, o caminho que ele havia seguido parecia diferente, como se as estradas tivessem mudado de lugar, impossíveis de reconhecer. Ele dirigiu por horas, mas nunca conseguiu encontrar o casarão novamente. Ao voltar para casa, começou a ter pesadelos recorrentes, onde ele estava preso no táxi, dirigindo sem parar por estradas desertas, sempre perseguido pela figura da mulher, que agora parecia mais um espectro do que uma pessoa. Seu rosto estava pálido e sem expressão, seus olhos negros como a escuridão ao redor. Ele acordava suando frio, com o coração acelerado, incapaz de voltar a dormir. A obsessão começou a afetar seu trabalho. Ele passava cada vez mais tempo dirigindo sem destino, procurando por pistas, tentando entender o que havia acontecido naquela noite. Começou a falar com outros taxistas, buscando informações sobre histórias semelhantes. Descobriu que ele não era o único a ter tido encontros estranhos naquela área. Outros motoristas relataram avistamentos de figuras fantasmagóricas e sentiram presenças inexplicáveis em seus carros. Conforme a investigação de Cláudio avançava, ele descobriu uma antiga lenda local sobre uma maldição que havia sido lançada sobre a família do casarão. Diziam que a família havia feito um pacto sombrio, trocando suas almas por riquezas, e que o espírito da jovem era um dos poucos a não conseguir descansar em paz devido ao acordo sinistro. Ele começou a acreditar que a mulher estava presa entre dois mundos, condenada a vagar eternamente. Sentia que ela o havia escolhido por algum motivo, talvez para ajudar a libertá-la ou, pior, para arrastá-lo para o mesmo destino. Quanto mais Cláudio se aprofundava na história, mais sua vida pessoal começava a desmoronar. Ele se afastou de amigos e família, obcecado por entender a verdade. Começou a perder peso, a aparência se tornava mais abatida a cada dia. Seus colegas de trabalho notaram a mudança, mas ele se recusava a falar sobre o que estava acontecendo. Em uma noite, Cláudio decidiu que precisava confrontar o que estava acontecendo. Ele pegou seu táxi e dirigiu até o local onde havia deixado a mulher, determinado a resolver o mistério. Quando chegou, encontrou o casarão, mas algo estava diferente.
As luzes estavam acesas, e o som de música antiga emanava do interior, como se a casa estivesse viva novamente. Cláudio entrou na casa, e a cena que encontrou era surreal. A casa estava completamente restaurada, como se tivesse voltado no tempo. Havia pessoas dançando, vestidas com roupas da época, e tudo parecia em perfeita ordem. No centro da sala, ele viu a mulher que o havia assombrado, agora sorrindo e interagindo com os convidados, como se fosse uma anfitriã. Ele tentou falar com ela, mas ninguém parecia notar sua presença. Foi então que percebeu que estava presenciando um evento do passado, uma memória ou uma repetição de algo que já havia acontecido. De repente, a música parou, e os convidados começaram a desaparecer, um por um, até que a casa voltou a seu estado abandonado e em ruínas. A mulher apareceu novamente, mas desta vez, estava em pé na frente de Cláudio, com uma expressão de tristeza profunda. Eu só queria voltar para casa, ela disse em um sussurro que parecia reverberar pelas paredes do casarão. Mas agora, estou presa aqui, e você também está. O medo tomou conta de Cláudio, mas antes que pudesse reagir, a mulher se aproximou e tocou seu rosto. Uma sensação de frio extremo percorreu, e ele sentiu como se sua própria vida estivesse sendo drenada. Ele caiu no chão, incapaz de se mover ou gritar. Cláudio acordou em seu táxi, estacionado na beira de uma estrada deserta. Não sabia como havia chegado ali, mas tudo em seu corpo doía, como se tivesse sido espancado. O táxi estava desligado, e o sol começava a nascer no horizonte, banhando o carro em uma luz fraca e pálida. Ele tentou lembrar o que havia acontecido, mas sua memória estava confusa. Tudo o que ele conseguia lembrar era do toque gélido da mulher e de sua voz ecoando em sua mente. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que algo havia mudado dentro dele, como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Nos dias que se seguiram, Cláudio começou a notar que as pessoas ao seu redor estavam cada vez mais distantes. Elas o olhavam com uma mistura de medo e desconfiança, e ele não conseguia entender o porquê. Quando olhou para o espelho, quase não reconheceu a figura que o encarava. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas, e seus olhos, que antes eram vivos, agora pareciam vazios, sem brilho. Aos poucos, Cláudio percebeu que estava se tornando como a mulher que ele havia encontrado. Sua conexão com o mundo dos vivos estava enfraquecendo, e ele começou a sentir uma atração irresistível pelo casarão abandonado. Algo o chamava de volta, como se fosse parte dele agora. Em uma noite chuvosa, Cláudio dirigiu até o casarão uma última vez. Quando chegou, a casa estava exatamente como ele lembrava, em ruínas, mas com uma aura de mistério e tragédia. Ele entrou, sentindo-se mais uma vez preso naquele ciclo interminável. Desta vez, a casa estava vazia, exceto por um único espelho no centro da sala principal. Quando Cláudio olhou para o espelho, não viu seu reflexo, mas o da mulher. Ela o encarava com olhos tristes e disse: "Agora você entende. Você é parte disso." Ele tentou recuar, mas sentiu-se preso, como se fosse incapaz de sair. O espelho começou a se deformar, e a figura da mulher saiu dele, fundindo-se com Cláudio. Ele sentiu uma dor lancinante, como se sua própria essência estivesse sendo consumida. O mundo ao seu redor começou a desmoronar, e tudo se tornou escuridão. Ricardo era um homem prático, de poucas palavras e muitos quilômetros rodados. Há mais de 20 anos, ele trabalhava como taxista na pequena cidade de Serra Negra, uma localidade esquecida entre as montanhas e rodeada por uma floresta densa. A cidade tinha uma atmosfera melancólica, como se o tempo ali tivesse parado, e o silêncio das noites apenas acentuava essa sensação. Ricardo sempre preferiu o turno da noite. Era quando a cidade adormecia e os poucos passageiros que pegavam seu táxi eram ou trabalhadores noturnos ou pessoas voltando de bares e festas. As corridas noturnas eram tranquilas, e ele apreciava a calma das estradas vazias. Uma dessas estradas era a BR-109, uma rodovia que serpenteava por entre as montanhas, cercada por árvores altas e escuras. A estrada era perigosa, cheia de curvas fechadas e pouca iluminação, e as lendas locais só aumentavam o temor de quem se aventurava por ali.
Diziam que algo espreitava naquela rodovia à noite, uma presença antiga, que surgia quando as luzes dos faróis cortavam a escuridão. Ricardo nunca deu muita atenção a essas histórias. Para ele, eram apenas superstições criadas para assustar crianças e impressionar turistas. Mas, em uma noite fria de inverno, ele receberia uma chamada que mudaria para sempre sua percepção do que era real. A noite estava particularmente gelada, e uma névoa espessa começava a se formar sobre as ruas desertas da cidade. Ricardo estava parado em seu ponto habitual, próximo à estação de trem abandonada, quando o rádio do táxi emitiu um estalo e a central chamou. Ricardo, corrida para você. Ponto da BR-109, quilômetros 27. Passageiro precisa ser levado para o centro da cidade. Ele franziu a testa. O quilômetros 27 da BR-109 era um trecho isolado, conhecido por seu histórico de acidentes. Não era comum que alguém pedisse uma corrida daquele ponto, especialmente àquela hora da noite. Mas trabalho era trabalho, e Ricardo, sem pensar duas vezes, aceitou a chamada. Enquanto dirigia em direção à rodovia, a sensação de inquietude começou a se instalar. As árvores pareciam fechar-se ao redor da estrada, e a neblina se adensava, reduzindo a visibilidade. Os faróis do táxi lutavam para penetrar a escuridão, criando sombras que dançavam de forma inquietante nas curvas sinuosas. Ao se aproximar do quilômetros 27, Ricardo começou a notar que algo estava errado. O GPS, que ele sempre confiara, começou a falhar, mostrando a posição do táxi em lugares incoerentes, como se a estrada estivesse se movendo. Os sinais de rádio começaram a ficar distorcidos, misturando a voz do despachante com estática e sussurros que ele não conseguia entender. Finalmente, ele avistou uma figura parada à beira da estrada. Um homem alto, vestindo um casaco escuro e um chapéu, acenava para o táxi. Ricardo parou o carro e o homem entrou silenciosamente, sentando-se no banco de trás. O cheiro de terra molhada invadiu o interior do veículo, e Ricardo sentiu um arrepio na espinha, mas permaneceu em silêncio. Para onde? Perguntou Ricardo, olhando o homem pelo retrovisor. O passageiro demorou a responder, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Para o centro da cidade, disse finalmente, sua voz rouca e fria. Ricardo deu de ombros e acelerou, desejando que a corrida acabasse logo. No entanto, à medida que avançava pela BR-109, o desconforto aumentava. Ele começou a sentir uma pressão nos ouvidos, como se estivesse descendo uma montanha muito rápido, e a escuridão ao redor parecia estar engolindo o carro. A figura no banco de trás permanecia imóvel, quase como uma estátua. Ricardo tentou iniciar uma conversa, mas o homem não respondeu. Apenas olhava fixamente pela janela, observando a escuridão lá fora. Foi então que Ricardo viu algo que gelou seu sangue. Nas sombras da estrada, pouco além do alcance dos faróis, uma forma escura e distorcida se movia, acompanhando o carro. Era grande, mas sua silhueta era indefinida, como se estivesse em constante mudança. Ele piscou, pensando que era um truque da luz, mas a forma continuava lá, seguindo o táxi. O rádio chiou novamente, e uma voz distorcida ecoou pelo carro, dizendo algo que Ricardo não conseguiu entender. Ele sentiu o pânico crescendo, mas manteve o controle, acelerando o máximo que podia. Então, num piscar de olhos, a criatura surgiu na estrada à frente, bloqueando a passagem. Ricardo freou bruscamente, e o carro derrapou, parando a poucos metros da coisa que agora estava à sua frente. Seus olhos se arregalaram em horror ao ver o que parecia ser uma mistura grotesca de formas humanas e animais, com membros que se contorciam em ângulos impossíveis e olhos que brilhavam na escuridão. Ele olhou para o retrovisor, esperando ver o passageiro, mas o banco de trás estava vazio. O homem havia desaparecido. Ricardo sentiu o coração disparar, e o desespero tomou conta de sua mente. Sem pensar, ele engatou a ré e tentou fugir, mas a criatura se moveu com uma velocidade sobrenatural, ficando à frente do táxi novamente. O carro tremia, como se a própria estrada estivesse viva. Ricardo sentiu a presença da criatura se aproximando, como se ela pudesse atravessar o metal e o vidro e arrancá-lo do carro. Em um último ato de desespero, ele jogou o carro para o lado e acelerou, tentando escapar pela lateral da estrada.
Mas a criatura não desistia. Ela perseguia o táxi, deslizando pela estrada como se fosse parte dela, uma sombra deformada que parecia se alimentar do medo de Ricardo. Ele não sabia o que fazer, para onde ir. O rádio continuava a emitir sons incoerentes, vozes misturadas com gritos e lamentos. Ricardo perdeu a noção do tempo. A estrada parecia interminável, um ciclo sem fim de curvas e retas que o levavam de volta ao mesmo ponto, sempre com a criatura à espreita. Sua mente começava a se desfazer, e ele não sabia mais se estava acordado ou sonhando, se aquilo era real ou uma alucinação provocada pelo cansaço. Então, do nada, ele viu uma luz à distância. Um posto de gasolina abandonado, com as luzes ainda acesas. Era sua única esperança. Ricardo acelerou, rezando para que conseguisse chegar a tempo. Ao se aproximar, a criatura hesitou, como se fosse impedida de entrar naquele lugar. Ricardo parou o táxi em frente ao posto, saiu do carro e correu para o interior da pequena loja que ainda estava de pé. O silêncio que o envolveu foi quase ensurdecedor, e a luz fria dos fluorescentes piscava intermitentemente. Ele olhou pela janela e viu a criatura parada na beira da estrada, observando-o com olhos famintos. Mas não se aproximava. Ricardo sabia que aquela não era uma vitória. Aquela coisa o havia marcado, e ela voltaria. Talvez não naquela noite, mas em algum momento. Ela o caçaria até que ele fosse dela. Nos dias que se seguiram, Ricardo tentou voltar à sua vida normal, mas nada parecia o mesmo. Ele evitava a BR-109 a todo custo, mas o medo estava sempre com ele, à espreita, como uma sombra que nunca o abandonava. Começou a perceber que outros taxistas também tinham histórias semelhantes. Um deles, Pedro, havia sido encontrado em estado de choque após uma corrida pela mesma estrada, incapaz de falar, com os olhos vidrados e a mente despedaçada. As histórias se espalhavam entre os motoristas, como um segredo sujo que ninguém queria admitir. Alguns começaram a usar amuletos de proteção, outros rezavam antes de cada turno. Mas a verdade era que todos sabiam, uma vez que a criatura da estrada o marcava, não havia como escapar. Ricardo começou a ter pesadelos recorrentes, onde estava preso em uma estrada sem fim, perseguido por sombras que se contorciam e sussurravam seu nome. Ele acordava suando frio, com o coração disparado, e cada vez mais tinha a sensação de que a criatura estava se aproximando, quebrando as barreiras que a mantinham afastada. Então, em uma noite chuvosa, Ricardo recebeu outra chamada. Era novamente para o quilômetros 27 da BR-109. Ele tentou recusar, mas a central insistiu, dizendo que não havia outro taxista disponível. Ele sabia que aquilo era uma armadilha, mas algo dentro dele, uma curiosidade mórbida ou talvez um desejo de acabar com tudo de uma vez, o fez aceitar. Desta vez, quando chegou ao ponto marcado, a neblina era tão densa que mal conseguia ver o próprio capô. A figura estava lá, esperando, mas quando ela entrou no carro, Ricardo não olhou para trás. Não perguntou o destino, não quis saber. Ele apenas dirigiu. A estrada parecia diferente, mais estreita, mais escura. As sombras eram mais densas, como se o mundo estivesse se fechando ao redor deles. A criatura não demorou a aparecer, mas desta vez Ricardo não fugiu. Ele continuou dirigindo, em linha reta, sem olhar para os lados. O rádio, que havia permanecido silencioso, de repente voltou à vida, e a mesma voz distorcida de antes sussurrou: "Você não pode escapar." Ricardo não respondeu. Ele sabia que aquilo era verdade, mas também sabia que não podia simplesmente aceitar. Havia algo naquela estrada, algo que ele ainda não entendia completamente, mas que precisava confrontar. O carro começou a desacelerar, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. A criatura estava mais próxima, seus olhos brilhavam intensamente. Ricardo sentiu a presença no banco de trás mover-se, e, pela primeira vez, ele se virou para olhar seu passageiro. O homem havia desaparecido, e em seu lugar estava um vulto indistinto, uma forma que parecia estar em constante mudança. Ricardo percebeu que aquele ser era parte da estrada, uma manifestação do terror que impregnava cada curva, cada centímetro daquela rodovia maldita. Num impulso, Ricardo virou o volante e saiu da estrada, dirigindo direto para o meio da floresta.
A criatura gritou, um som que reverberou no carro, fazendo os vidros racharem. O táxi foi sacudido violentamente, mas Ricardo continuou, ignorando os galhos que arranhavam a lataria, os buracos que faziam o carro saltar. Finalmente, ele parou. Estava no meio da floresta, a quilômetros de qualquer estrada ou sinal de civilização. O rádio silenciou, e a criatura desapareceu. Ricardo saiu do carro, respirando fundo o ar frio da noite. Estava exausto, mental e fisicamente. Sabia que aquilo ainda não havia acabado, mas por enquanto, estava livre. Ele começou a caminhar, sem rumo, sem saber para onde ir. A floresta parecia um labirinto, mas ele não se importava. Tudo o que importava era que, pela primeira vez em meses, ele não sentia medo. Mas então, ele ouviu um som suave, como o farfalhar de folhas, mas mais sinistro. Ele se virou e viu a silhueta da criatura ao longe, se aproximando lentamente, inevitável como a morte. Ricardo sabia que não podia correr. Ele estava cansado de fugir. Ele se ajoelhou no chão, esperando o fim, esperando que a criatura o alcançasse e acabasse com seu tormento. Mas, em vez disso, a criatura parou a poucos metros de distância e simplesmente observou. Ricardo sentiu um frio intenso percorrer seu corpo, mas não se moveu. A criatura então começou a recuar, desaparecendo nas sombras, como se estivesse satisfeita. Ricardo não sabia o que aquilo significava, mas sentiu que havia algo mais, algo que ele ainda não havia compreendido. Ele ficou ali por horas, até que a luz do dia começou a surgir entre as árvores. O terror havia passado, mas as cicatrizes permaneceriam para sempre. Ricardo sabia que, de alguma forma, a estrada ainda o esperava. E que, um dia, ele teria que voltar. Ricardo não retornou imediatamente à cidade. Ele passou a manhã seguinte vagando pela floresta, finalmente encontrando uma estrada secundária que o levou de volta à Serra Negra. Seus pensamentos estavam confusos e seu corpo exausto. Ele sabia que precisava entender mais sobre o que havia enfrentado. Ele procurou a ajuda de um velho amigo e colega taxista, Pedro, que sempre parecia ter uma resposta para qualquer situação, mesmo as mais sobrenaturais. Pedro estava na garagem, limpando seu carro, quando Ricardo chegou, com o rosto pálido e os olhos distantes. Pedro percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu com você, Ricardo? Você está pálido como um fantasma. Ricardo hesitou, mas decidiu compartilhar sua experiência. Quando terminou de descrever o que havia visto, Pedro ouviu atentamente, seu semblante ficando cada vez mais sombrio. Você não é o primeiro a passar por isso, disse Pedro finalmente, sua voz baixa e grave. A BR-109 tem uma história antiga, e não é só uma lenda urbana. Há anos, quando eu ainda era um novato, ouvi histórias sobre essa estrada. Algo aconteceu aqui há muito tempo, e a estrada nunca foi a mesma desde então. Ricardo não conseguiu escapar completamente dos horrores que enfrentou na BR-109. Sua experiência o marcou profundamente, e a ideia de que a criatura ainda pudesse estar à espreita o atormentava dia e noite. Com o tempo, ele decidiu que precisava fazer algo para enfrentar seus medos de uma maneira mais prática e direta. Ele procurou Pedro, que estava se tornando cada vez mais recluso e preocupado com as mudanças na estrada. A situação estava piorando, mais motoristas estavam relatando avistamentos estranhos e acidentes inexplicáveis na BR-109. Pedro, sempre um conhecedor da estrada, começava a sentir que o problema estava piorando, e sabia que Ricardo poderia ter informações valiosas. Quando Ricardo chegou à garagem de Pedro, o encontrou em meio a uma conversa com outro taxista, Júlio, que parecia visivelmente abalado. Você não vai acreditar no que vi na BR-109 na noite passada, Júlio estava dizendo, a voz tremendo. Uma sombra enorme, quase como uma silhueta humana, mas deformada. Eu pensei que estava vendo coisas. Pedro fez um gesto para Ricardo se juntar a eles. Ricardo, você lembra do que viu naquela noite? Parece que as coisas estão piorando. Ricardo se sentou, sentindo o peso das lembranças voltando. Eu não posso esquecer. E o que você está dizendo é exatamente o que eu temia. Precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso. Pedro concordou,
e os três começaram a discutir o que poderiam fazer para lidar com a situação. A ideia de confrontar a criatura novamente parecia insuportável, mas eles sabiam que Estrada precisava ser enfrentada de alguma forma. Ricardo, Pedro e Júlio decidiram que a melhor abordagem seria investigar a BR-109 durante o dia, quando a estrada estava menos aterrorizante. Eles queriam entender o que estava acontecendo e tentar descobrir a origem da criatura. Durante o dia, a BR-109 parecia quase inofensiva, uma estrada comum cercada por árvores e natureza. Mas a atmosfera sinistra do local não podia ser ignorada, e os três homens estavam sempre atentos a qualquer sinal de perigo. Eles dirigiram pelo trecho da estrada, parando em pontos específicos que Pedro havia marcado com base nas histórias e avistamentos anteriores. Enquanto investigavam, encontraram marcas estranhas na estrada, como se algo tivesse sido arrastado ali. Havia também vestígios de sujeira e manchas que não conseguiam explicar. A sensação de serem observados estava sempre presente, e os três começaram a sentir a mesma tensão que Ricardo havia experimentado na noite em que enfrentou a criatura. Essas marcas parecem recentes, disse Pedro, examinando uma das marcas. E a sujeira? Isso pode indicar que a criatura está se movendo para fora da estrada, talvez para a floresta. A investigação os levou a um antigo celeiro abandonado, perto do quilômetro 27. O lugar estava coberto de teias de aranha e poeira, mas havia algo de perturbador sobre ele, como se tivesse sido um lugar onde eventos sombrios haviam ocorrido. Eles decidiram investigar mais a fundo, com a esperança de encontrar alguma pista sobre a criatura. Dentro do celeiro, encontraram livros antigos, papéis rasgados e anotações em um idioma desconhecido. Parecia ser um lugar onde alguém havia estudado a estrada e suas peculiaridades. A descoberta mais perturbadora foi um diário antigo, escrito por alguém que parecia ter estudado a entidade que assombrava a BR-109. Este diário fala sobre um ser que se alimenta do medo e da desesperança dos viajantes. Pedro leu em voz alta. Parece que a criatura está ligada a um antigo campo de batalha, e ela se alimenta das emoções negativas das pessoas. A leitura do diário deixou todos mais alarmados. A criatura não era apenas um monstro aleatório, era uma entidade que se alimentava da negatividade e do medo, tornando-a mais poderosa a cada vez que alguém sucumbisse ao terror. Com as novas informações, Ricardo, Pedro e Júlio estavam mais determinados do que nunca a enfrentar a criatura. Decidiram que, ao invés de esperar que a estrada se tornasse ainda mais perigosa, eles iriam procurar ativamente por sinais da criatura e tentar confrontá-la diretamente. A estratégia era simples: permanecer na estrada à noite, com a esperança de atrair a criatura para um confronto. Eles estavam preparados, com lanternas poderosas, câmeras para registrar qualquer evidência, e uma comunicação via rádio para coordenar seus movimentos. Quando a noite chegou, a BR-109 parecia ainda mais ameaçadora do que antes. A névoa havia retornado, cobrindo a estrada com um manto espesso e opressor. Os três taxistas dirigiram lentamente, mantendo os olhos atentos para qualquer movimento nas sombras. Foi então que avistaram algo. Uma forma escura e deformada surgiu na estrada à frente, exatamente como Ricardo havia visto antes. Era a criatura, e parecia mais ameaçadora do que nunca. Eles não tinham certeza de como reagiria, mas estavam preparados para enfrentar o que quer que fosse. Pedro acelerou o carro, tentando se aproximar da criatura. A entidade se virou para enfrentar o veículo, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. As luzes do carro pareceram fazer pouco efeito sobre a criatura, que continuava a avançar com uma determinação aterrorizante. Ricardo e Júlio, enquanto Pedro dirigia, tentaram usar as lanternas e câmeras para obter evidências. As lanternas iluminaram a criatura de forma intermitente, revelando sua forma grotesca e deformada. O rádio deles estava cheio de estática e sussurros desconexos, como se a própria estrada estivesse tentando comunicar algo. A criatura fez um movimento rápido e brutal, quase como se tentasse atravessar o carro. Pedro fez uma manobra brusca para evitar o impacto, e o carro derrapou na estrada, quase saindo da pista. Ricardo e Júlio gritaram, segurando-se firmemente enquanto Pedro lutava para manter o controle. De repente, a criatura recuou, como se algo tivesse a feito hesitar. Ricardo sentiu um momento de esperança, mas sabia que não estavam seguros.
A entidade parecia estar se preparando para um ataque mais feroz, e a sensação de terror estava crescendo novamente. Então, uma ideia veio a Ricardo. Ele lembrou-se das marcas na estrada e das menções ao pacto. Se a criatura se alimentava do medo, talvez houvesse uma maneira de neutralizar essa fonte de poder. Ricardo, Pedro e Júlio decidiram usar uma abordagem diferente. Em vez de confrontar diretamente a criatura, eles tentariam reduzir o medo que ela causava. Sabiam que a entidade prosperava com o terror, então poderiam tentar mudar a dinâmica enfrentando seus próprios medos. Durante uma nova tentativa na estrada, Ricardo tomou a frente. Ele dirigiu sem hesitação, enquanto Pedro e Júlio se preparavam para filmar e documentar o confronto. A estratégia era simples: enfrentar a estrada sem medo, mantendo a calma e a compostura. Quando a criatura apareceu novamente, Ricardo manteve a calma, focando em dirigir com confiança. Pedro e Júlio usaram suas lanternas e câmeras para registrar o encontro, evitando que a criatura se aproximasse demais. O veículo estava iluminado, e a luz parecia desorientar a entidade. A criatura, diante da resistência inesperada, hesitou. Seus movimentos ficaram mais lentos, e seus gritos de fúria diminuíram. O poder que parecia alimentar a entidade estava enfraquecendo, e a presença opressiva começou a diminuir. Ricardo percebeu que, ao encarar a estrada com uma nova perspectiva, estava enfraquecendo a criatura. A estrada não era mais um lugar onde o medo prevalecia, mas sim um local onde a coragem estava começando a prevalecer. Após um confronto tenso, a criatura finalmente recuou para as sombras da floresta, desaparecendo na escuridão. Ricardo, Pedro e Júlio estavam exaustos, mas aliviados. A estrada ainda era perigosa, mas eles haviam conseguido enfrentar a entidade de uma maneira que nunca haviam feito antes. O confronto final com a criatura deixou marcas profundas em Ricardo e seus amigos, mas também trouxe uma nova perspectiva. Eles haviam enfrentado seus próprios medos e encontrado uma maneira de enfraquecer a entidade. A BR-109 ainda era um lugar a ser evitado à noite, mas a presença da criatura havia diminuído, e o medo que antes a alimentava estava sendo substituído por uma coragem renovada. Ricardo decidiu deixar Serra Negra e começar uma nova vida. Ele sabia que a estrada ainda estava lá, esperando por novos desafios e aventuras. Mas agora, ele tinha uma nova compreensão do poder do medo e da coragem. Pedro continuou a trabalhar como taxista em Serra Negra, mas suas histórias e experiências eram agora mais equilibradas. Ele se tornou uma fonte de conhecimento e apoio para outros motoristas, ajudando-os a lidar com a estrada de maneira mais segura e consciente. Júlio, que havia participado do confronto, decidiu se afastar do trabalho de taxista e se tornar um investigador do paranormal.